olho para isso aqui e vejo toda a sujeira que tá, da poluição que chega assim do rio, né? Eu já penso que isso aqui tem um potencial fantástico, por exemplo, para se fazer um videoclipe aqui. A perda da liberdade, né? A perda de se comunicar com a vida, de se comunicar com o mundo, eu acho que é fundamentalmente por um crime político, por um crime de opinião, eu acho que é o pior do cerceamento, eu acho que é a pior das tristezas. Eu acho que eu valorizo muito as pessoas que conseguiram sobreviver a isso, os nossos sobreviventes, né? Porque a gente já vive um momento difícil que é de localizar e poder enterrar alguns mortos, né? Então, para mim, aqueles que sobreviveram à tortura, que sobreviveram a isso tudo, merecem a nossa relevância e não deixar no esquecimento. A importância de nós termos defensores dos direitos humanos é a questão da sociedade em si, que precisa desse auxílio, que precisa até mesmo desse conhecimento e dessa defesa, porque a sociedade em si, ela não sabe ainda, em pleno século XXI, quais são os seus direitos. E cabe a eles, então, estarem encaminhando, informando e acompanhando as problemáticas que atingem a população neste sentido. Defensor de direitos humanos, ele é aquele defensor de todos os direitos ligados à ideia de dignidade humana e à ideia de necessidades básicas, como direito à alimentação adequada, hoje considerado pelas Nações Unidas como direito prioritário, direito à educação, direito à saúde, direito a uma moradia digna. Entre tantos outros, estes são os direitos que trabalham os defensores dos direitos humanos. E também trabalham direitos humanos das pessoas apenadas, condenadas pela justiça criminal, que elas não perdem a sua condição de sujeitos de direitos por haverem cometido delitos perante a justiça criminal. Todos humanos somos nós e todos nós temos direitos a direitos. Direitos humanos foi uma conquista histórica, difícil e que custou e custa vidas. Defender direitos humanos significa tentar afirmar e reafirmar essa dignidade que tem que ser resgatada, que tem que ser permanentemente reafirmada. O crescimento da violência nos nossos dias ele tem muitos fatores, mas eu quero crer que o principal fator seja a nossa o completo abandono das questões relativas à dignidade da pessoa humana e a se colocar a pessoa humana como o verdadeiro valor da vida em sociedade. Quando se perde esse senso de dignidade em que o ser humano é o principal objeto de toda e qualquer proteção, de todo e qualquer senso de civilidade, se passa a entender como possível determinadas classes de seres humanos, determinada hierarquia entre os seres humanos. As políticas públicas, os direitos humanos são para todos e todas, e não como alguns setores conservadores gostam de afirmar, direitos humanos para os humanos direitos. Nós não concordamos com essa assertiva e achamos que a mídia brasileira tem e pode contribuir em muito para as questões relativas aos direitos humanos. O sistema está cada vez mais opressor. Nós não podemos voltar ao passado. Nós temos que mudar. Isso aqui é o símbolo de uma tortura que aconteceu e que acontece. Ela teve um significado ontem, uma tortura que se dirigia a quem pensava o diverso, a quem sonhava um outro mundo, mas ela alerta ainda hoje, e esses escombros alertam ainda hoje,
a tortura que persiste. A tortura que persiste não só institucional, aquela que efetivamente acontece, mas é sobretudo a tortura não confessada. A tortura que é dirigida, não raro, para pessoas que são tidas como não humanos. E é aí que está a perversidade da violência. A violência consentida, a violência não confessada. A violência que serve para aqueles que perderam, diante daqueles que podem determinar isso, a sua própria dignidade. Este é o lado mais perverso da tortura. E acho que escombros como esses, e a visita, né, o revisitar espaços como esse, é um repensar permanente, uma reflexão permanente, quem sabe para buscar muito da dignidade que ficou aqui. Nós precisávamos voltar um pouco a esse tempo em que se valorizava o ser humano pelo simples fato de ter nascido gente. Né? E a partir daí nós pudéssemos desenvolver mecanismos de convivência e principalmente mecanismos de proteção pública dessas pessoas e desses espaços onde o fortalecimento da paz e da convivência harmônica fosse a tônica. E aí nós respeitaríamos as pessoas e aí nós viveríamos melhor e a violência paulatinamente desapareceria do nosso convívio. Quem se defende? Bertolt Brecht. Quem se defende? Por que lhe tiram o ar? Ao lhe apertar a garganta. E para este, há um parágrafo que diz: Ele agiu em legítima defesa. Mas o mesmo parágrafo silencia. Quando você se defende? Por que lhe tiram o pão? E, no entanto, morre quem não come. E quem não come o suficiente? Morre lentamente. Durante os anos todos do que morre. Não lhe é permitido se defender. Quem se defende porque lhe tiram o ar ao lhe apertar a garganta? Para estes há um parágrafo que diz: ele agiu em legítima defesa. Mas o mesmo parágrafo silencia quando vocês se defendem porque lhe tiram o pão. E, no entanto, morre quem não come. E quem não come o suficiente morre lentamente. E dentro de todos esses anos em que se morre, não lhe é permitido se defender. Acho que lidar com direitos humanos hoje é fundamentalmente lidar com utopia. Morre lentamente. E dentro de todos esses anos em que se morre, não lhe é permitido se defender.